Olá, Renato Chaves chegando, questões FGV Contabilidade Pública. O tema aqui, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, demonstração das variações patrimoniais. A gente vai ver que essa questão aqui, analisando, ela pede conhecimento também de plano de contas aplicado ao setor público, está ali interligado. Então, a gente vai ver o comando da questão, a gente vê um pouco de teoria sobre a DVP, demonstração das variações patrimoniais, e aí eu chamo a atenção para que a gente possa, no caso, resolver uma questão que utilize esse raciocínio da banca FGV. Então vamos lá. Entre as alterações decorrentes da convergência aos padrões internacionais de contabilidade no âmbito do setor público, está a maior correspondência da demonstração das variações patrimoniais à lógica das demonstrações do resultado do exercício, publicada por entidades privadas. Um servidor recém-possado em uma entidade pública, com larga experiência anterior como contador em uma entidade privada, foi designado para analisar a DVP da entidade em que atua e apresentar suas considerações para a composição do relatório de prestação de contas do exercício. Na apresentação, o servidor foi bem assertivo em apontar elementos relevantes para análise e compreensão da DVP, dentre os quais destaca-se. Então aqui, ao analisar esse comando, analisa-se então as questões e verifica qual a questão correta. Alternativa A. A DVP concebe o resultado patrimonial como o principal indicador de desempenho das entidades públicas. Vamos já analisar. Alternativa B. A DVP relativa a uma entidade específica deve excluir as transações de natureza intra-orçamentárias. As variações patrimoniais diminutivas devem ser apresentadas de acordo com o método da natureza. As variações patrimoniais diminutivas podem ser apresentadas pelo método da função mediante declaração de política contábil. E a alternativa é, na opção pelo método da função, deve ser adotada a classificação funcional utilizada na execução orçamentária. Então a gente vai analisar, falar um pouco da teoria da DVP e a gente volta aqui para o comando da questão. Então, a demonstração das variações patrimoniais, né? Lembrando que cada aula, cada questão é uma aula específica. A demonstração das variações patrimoniais, DVP, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Por que resultantes ou independentes da execução orçamentária? Resultantes da execução orçamentária é aquilo que está previsto no orçamento, arrecadar receita, pagar despesas, ok, está dentro lá da lei orçamentária anual. E quando é independente, mesmo quando for independente da execução orçamentária, por exemplo, ocorreu um sinistro, um veículo pegou fogo, abalroou e teve perda total. Isso aí é o quê? É uma variação patrimonial diminutiva, é independente do orçamento, não se pode prever isso no orçamento. Ou o determinado ente público recebeu em doação um bem. Isso não estava previsto dele receber essa doação. Então, são independentes da execução. E dependentes, resultantes da execução orçamentária, aquilo que existe ali na execução orçamentária. Prosseguindo, o valor apurado entre VPA menos VPD, ou seja, variação patrimonial aumentativa menos variação patrimonial diminutiva, deve compor o saldo patrimonial do balanço patrimonial do exercício. E aí, vem aqui pontos importantes. A DVP tem função semelhante à demonstração do resultado do exercício, DRE, do setor privado, conforme falado lá no comando da questão. Contudo, a DRE apura lucro ou prejuízo. E isso, lá na demonstração do resultado do exercício na contabilidade privada, configura um indicador de desempenho da entidade privada. Então, configura indicador de desempenho. No setor público, o resultado patrimonial não é
indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. A DVP permite análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade. Então, a DVP ela será elaborada utilizando as classes 3 das variações patrimoniais, das variações patrimoniais diminutivas, DVP, e a classe 4, variações patrimoniais aumentativas, VPA. Então, dito isto, a gente já sabe aqui que não é indicador financeiro, tá? Ou melhor, indicador de desempenho, tá? Porque a DVP ela visa que esse medidor do serviço público ofertado. Vamos ver aqui um pouco sobre a metodologia do plano de contas aplicado ao setor público. Lembrando que a metodologia utilizada para a estruturação do PCASP, do plano de contas aplicado ao setor público, foi a segregação das contas contábeis, separação das contas contábeis em grandes grupos de acordo com as características dos atos e fatos nela registrados. Essa metodologia permite o registro dos dados contábeis de forma organizada e facilita a análise das informações de acordo com sua natureza. Então, o PCASP ele está estruturado de acordo com as seguintes naturezas de informações contábeis. Natureza de informações contábeis. Natureza da informação patrimonial, registra, processa e evidencia os atos e fatos financeiros e não financeiros relacionados com a composição do patrimônio público e suas variações qualitativas e quantitativas. Então, natureza de informação patrimonial. Natureza da informação orçamentária. Registra, processa e evidencia os atos e fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. E natureza da informação de controle. Registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. Então, natureza de controle, nós temos aqui POC, patrimonial, orçamentário e controle, a natureza das informações contábeis. Quando a gente olha o plano de contas aplicado ao setor público, nós vamos ter aqui as classes, né? Classe 1, ativo, classe 2, passivo e patrimônio líquido, classe 3, variação patrimonial diminutiva, VPD, classe 4, variação patrimonial aumentativa, VPA, classe 5, controles da aprovação do planejamento e do orçamento, classe 5, classe 6, controles da execução do planejamento e orçamento, classe 7, controles credores e classe 8, controles credores. Então, nós temos as classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As classes 3 e 4, VPD e VPA, a gente colocou aqui de vermelho, tracejado, significa o quê? Essa é, na verdade, que vai formar posteriormente a demonstração das variações patrimoniais. As classes 1 e 2, 3 e 4, que está aqui em preto, tá? Pontilhado, é o quê? Natureza da informação patrimonial. Então, essa natureza de informação patrimonial. As classes 5 e 6, natureza da informação orçamentária. As classes 7 e 8, natureza da informação de controle. Então, assim que o plano de contas ele está subdividido. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos que essas contas contábeis são separadas de acordo com a natureza da informação contábil. Tá? Então, nós temos aqui, de acordo com a metodologia da natureza da informação contábil. Quero dizer que não significa que essas contas contábeis elas são de acordo com a natureza orçamentária, natureza da receita ou natureza da despesa. Quando houver esse lançamento, em razão de natureza orçamentária, vai existir o quê? Uma informação complementar dentro do plano de contas para que se diga qual a natureza daquela informação. Não tem nada a ver ali a conta contábil, tá, com natureza orçamentária, ok? No entanto, o que tem a ver é a natureza, metodologia da natureza da informação contábil em patrimonial, orçamentária e de controle, POC. Então, nós temos aqui que a DVP, ela é resultado patrimonial, mas ela não tem nada a ver com
indicador de desempenho, e sim, as variações patrimoniais diminutivas, como as aumentativas, devem ser apresentadas de acordo com o método da natureza. Então, muita atenção nessa questão. A alternativa correta é a letra C. Essa questão aqui, ela fala de demonstração das variações patrimoniais. A gente falou ali, abordando sobre as questões aqui das demonstrações das variações patrimoniais, as características, mas ela vai lá no fundo tratar da metodologia da natureza das contas contábeis do plano de contas aplicado ao setor público. Então é isso, a gente fica aqui com essa questão da FGV, que foi cobrado no concurso da Controladoria Geral da União. Portanto, muita atenção com essas questões que trabalham demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, DECASP, e também plano de contas aplicado ao setor público. Qualquer dúvida, deixa aqui o seu comentário. Lembrando que essa aula também está disponível, está aberta, essa questão para eu demonstrar como a gente faz a resolução das questões FGV Contabilidade Pública. Então, se você não está aqui no ambiente inscrito, e pode fazer pergunta para mim, tirar alguma dúvida, abaixo desse vídeo tem o link para você se inscrever agora mesmo no nosso curso Questões FGV Contabilidade Pública. Eu sou Renato Santos Chaves e vamos para as próximas questões.